Bom dia! Que bom te encontrar de novo, um versículo de cada vez. No último estudo, João caiu no chão como morto e sentiu uma mão direita tocando nele, dizendo: "Não temas, eu sou o primeiro e o último." Hoje, Jesus continua falando e vem uma frase que parece impossível. Vamos ver aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 18. "E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno." Repara na primeira parte, estive morto, mas eis que vivo. E aqui eu preciso que você lembre de uma coisa importante. João, ele não está ouvindo isso de qualquer pessoa. Ele viu Jesus morrer de verdade, com os próprios olhos. Ele estava perto da cruz no dia em que quase todo mundo fugiu. Ele sabia melhor do que ninguém que aquela morte tinha sido real. Mas João não parou por aí. Alguns dias depois, de manhã bem cedo, uma mulher chamada Maria foi até o túmulo onde tinham colocado o corpo e voltou correndo dizendo que a pedra tinha sido removida e o corpo não estava mais lá. João e Pedro saíram correndo para ver com os próprios olhos. João, mais novo, correu mais rápido, chegou primeiro, mas ficou parado na entrada só olhando para dentro. Pedro chegou logo depois e entrou sem pensar duas vezes. Aí João também entrou. E o texto diz uma coisa simples, mas enorme. Ele viu e creu. João foi uma das primeiras pessoas no mundo inteiro a ficar diante de um túmulo vazio e entender o que aquilo significava. Então, quando Jesus, anos depois, olha para ele e diz: "Eu estive morto, mas estou vivo", João não está ouvindo uma promessa nova. Ele está ouvindo a confirmação de algo que ele mesmo já viu com os próprios olhos naquela manhã diante do túmulo vazio. Não é uma história que alguém contou para João, é um encontro que ele mesmo está tendo com os próprios olhos de novo. E agora vem a segunda parte do versículo, que é ainda mais forte. "Tenho as chaves da morte e do inferno." E para entender o peso dessa frase, eu preciso te explicar uma coisa de como funcionava a vida naquela época. Ter a chave de um lugar não era só ter um objeto de metal no bolso, era ter autoridade completa sobre aquele lugar. Lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías, tem uma cena que mostra bem isso. O rei de Israel tinha um cargo importante na corte dele, parecido com um administrador-chefe do palácio inteiro. Nessa passagem, Deus está falando sobre um homem chamado Eliaquim, que ia assumir esse cargo. E o sinal de que ele tinha esse poder era físico, visível para todo mundo. Ele carregava a chave do palácio do rei sobre o próprio ombro à vista de qualquer pessoa que passasse. Não era uma chavezinha pequena escondida no bolso, era grande, pesada, carregada sobre o ombro, igual quem carrega um cargo de honra. E o que isso significava na prática? Que quem tivesse aquela chave decidia quem entrava e quem não entrava. Se o rei precisasse despachar alguém importante ou proteger o palácio de alguém, a decisão final passava pelas mãos de quem carregava aquela chave. Ninguém passava daquela porta sem a permissão de quem a carregava. Vamos ver aqui, Isaías capítulo 22, versículo 22 também. Diz o seguinte: "Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá." Guarda essa mensagem. Quem tem a chave controla a porta, e é exatamente essa imagem que Jesus usa sobre si mesmo, só que com portas muito mais importantes, a porta da morte e a porta do lugar dos mortos. Pensa no que isso significa. Antes de Jesus dizer isso, a morte parecia uma porta trancada para sempre, que ninguém conseguia abrir de novo. Uma vez que você entrava, não tinha mais volta. Mas Jesus não está dizendo que ele só sobreviveu à morte. Ele está dizendo que ele
tem a chave dela. Ele decide quem entra e quem sai. A morte não é mais um lugar sem dono. Tem alguém com a chave na mão. E esse alguém já provou que sabe usar essa chave, porque ele mesmo esteve do outro lado dessa porta e voltou. Há séculos, um outro escritor do Novo Testamento, o Paulo, escreveu uma pergunta que parece quase uma provocação depois de falar sobre a ressurreição. Ele disse: "Onde está, ó morte, o teu aguilhão?" Como quem diz, você perdeu o seu poder. E isso muda uma coisa bem prática na vida de qualquer pessoa: o medo da morte. Lá no Novo Testamento, o livro de Hebreus fala exatamente sobre isso. Vamos ver aqui, Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Repara na palavra servidão. Antes, o medo da morte prendia as pessoas como uma corrente invisível, fazia a gente viver com medo o tempo todo, tomar decisões por medo, evitar coisas por medo, adiar sonhos por medo, guardar palavras que precisavam ser ditas por medo. É um medo que nem sempre aparece com esse nome. Às vezes ele se disfarça de cautela demais ou de ainda não é a hora. Mas se Jesus tem a chave, esse medo perde a força que tinha. Não porque a morte deixou de existir, mas porque ela não é mais o fim da história. Tem alguém do outro lado da porta e ele já provou que sabe abrir ela de novo. O que este versículo está me mostrando sobre Jesus? Um Jesus que morreu de verdade diante de testemunhas e ressuscitou de verdade diante da mesma testemunha. Um Jesus que não apenas venceu a morte, mas que carrega a autoridade completa sobre ela. E um Jesus que por isso pode libertar qualquer pessoa do medo que a morte carrega. Ele morreu, ele vive e ele tem as chaves. Guarda essas três coisas juntas, porque elas só fazem sentido as três ao mesmo tempo. Se ele só tivesse morrido, não teria nenhuma chave para te oferecer. Se ele só estivesse vivo, sem nunca ter passado pela morte, ele não saberia o que é estar do outro lado dessa porta. Mas ele morreu e vive, e por isso ele tem a chave. E o que muda isso na sua vida hoje? Primeiro, se você já perdeu alguém que você ama ou já teve medo de perder, lembra que a morte não é mais uma porta sem dono. Jesus tem a chave dela. Ela não decide o final da história. Segundo, se o medo da morte ou o medo de coisas que fazem você pensar nela já te fez viver pequeno, evitar coisas, adiar coisas importantes, lembra que você não precisa mais viver nessa servidão. A chave não está com o medo, está com Jesus. E isso vale para os medos grandes, mas também para os pequenos. O medo de mudar de vida, de começar algo novo, de falar o que precisa ser falado. Se a morte, o medo mais forte que existe, já não manda mais em você, os medos menores também não precisam mandar. E terceiro, a mesma coragem que João teve para continuar escrevendo depois de ouvir isso pode ser a sua também. Ele já tinha visto o pior, Jesus na cruz, e mesmo assim foi o mesmo João que correu até o túmulo vazio, e foi o mesmo João que anos depois, sozinho numa ilha, continuou de pé, escrevendo mesmo depois de cair no chão como morto. Se ele venceu a maior porta que existe, ele pode te ajudar a atravessar qualquer porta menor que você está enfrentando agora. Se você quiser se aprofundar um pouco mais nessa imagem das chaves e entender melhor como funcionava esse cargo lá no Antigo Testamento, o caderno de estudo deste versículo está te esperando. O link está aqui embaixo na descrição. E no próximo estudo, Jesus vai dar uma instrução direta para João, escrever tudo o que ele está vendo. E Jesus vai revelar o mapa completo do livro inteiro em uma frase só. O que já foi, o que é agora e o que ainda vai acontecer. Até lá, continue lendo,
continue perguntando e continue caminhando comigo, um versículo de cada vez. Amém?